Olá! Dentro da microbiologia, nós vamos estar falando sobre hepatite, que é uma patologia que atinge o fígado, processo infeccioso que pode resultar na necrose dos hepatócitos, classificada como crônica e aguda. Existem 5 tipos de hepatite conhecidas que provoca a doença. Nós temos as hepatite provocada pelo vírus RNA, VHA, VHB, VHC, VHD e VHE. Embora nós conhecemos esses 5 tipos de hepatite virais, existem outros tipos de hepatite também, que é a hepatite imunodeprimido, a hepatite medicamentosa, que também são estágios bem sérios e importantes de serem investigados. Qual que é o modo de transmissão das hepatites virais? Pela hepatite A é fecal oral, pela hepatite B sexual, parenteral, sangue e hemoderivados, procedimentos invasivos e através da forma vertical. A hepatite C é transmitido via parenteral, sangue e derivados, procedimentos invasivos. A hepatite D, através da relação sexual, parental, sangue, derivados, procedimentos invasivos de mãe para filho e através da relação sexual. E a hepatite E através fecal oral. Quais os sinais e sintomas? Embora cada classificação de hepatite tenha seus sinais e sintomas próprios, é comum entre as hepatites alguns sinais e sintomas, que seriam eles: a icterícia, a falta de apetite, a emese, a febre, a urina escura, as fezes claras, algia abdominal, aumento do volume do fígado, que a gente chama de hepatomegalia, e o mal-estar. Mesmo assim, algumas classificações são específicas por cada patologia. No caso da hepatite A, o início parece que a pessoa está com uma gripe. A hepatite B, difícil aparecer os sintomas. A hepatite C, o paciente apresenta letargia, intolerância ao álcool. E aí, no caso que se a hepatite se tornar crônica, não aparecem os sinais e sintomas. Inclusive, isso pode se tornar até mais grave e levar o paciente a ter uma cirrose. Na hepatite D, a fadiga. E pode acontecer também da hepatite B, quando ela se tornar fulminante, que é um caso bem raro, o paciente ter encefalopatias hepáticas, mudanças de personalidade, distúrbios do sono, confusão e dificuldade de concentração e pode entrar em estado de coma. Já é uma situação bem grave. E no caso da hepatite E, os mesmos sinais e sintomas em comum com as outras hepatites. Qual que é o tratamento? No caso da hepatite A, não existe tratamento medicamentoso, repouso na fase aguda. No caso da hepatite B, o repouso, não ingerir substâncias que possam ser tóxicas para o organismo, como bebida alcoólica, medicamentos, alimentos tóxicos. Que alimentos tóxicos poderia ser considerado? Os condimentados, por exemplo, seriam alimentos tóxicos nessa situação. Na hepatite C, o medicamento, que é um coquetel que é administrado para o paciente. Nos casos mais graves, é necessário exatamente um transplante de fígado. Na hepatite D, não existe ainda um tratamento eficaz, senão se faz uso, em alguns casos, do Iterfon alfa, que é o medicamento que é administrado no paciente. E na hepatite E, é usado antibióticos, a infecção é limitada e pode ser realizado o tratamento em casa mesmo. Aí nós vamos falar sobre herpes simples, que é uma doença viral que afeta a mucosa da boca ou a região genital. É um vírus que pode provocar complicações, inclusive neurológicas, quando não tratado. Quais os sinais e sintomas? O vírus pode ficar incubado por até anos dentro de um indivíduo. Ele produz estomatite gengival, febre, fadiga e cefaleia. No exame, feito através de exames clínicos,
No caso de quando ela se torna grave, pode ser necessário uma biópsia no caso da encefalopatia. O tratamento mais conhecido por todos nós é o próprio medicamento aciclovir, mas ele não é um tratamento definitivo. Nós temos também a herpes zoster, que é popularmente conhecido como cobreiro, que é uma infecção viral. O modo de transmissão, esse vírus ele pode ficar incubado na coluna espinhal do paciente e reativa depois que o paciente tiver seus 50 anos, devido a uma baixa de imunidade, por exemplo. Se houver, isso pode acontecer, é muito comum acontecer nos imunodeprimidos. Quais os sinais e sintomas? Dores, coceira, cefaleia, hipertermia e o surgimento de vesícula da pele. Quando atinge a face, acomete o nervo trigêmeo. Nos casos mais graves, pode provocar cegueira e surdez. Qual que é o exame realizado? É a avaliação, exames clínicos epidemiológicos. O exame feito é o teste para anticorpo fluorescente ou cultura de tecido. Qual que é o tratamento? Analgésico mais medicamentos antivirais e, claro, o repouso. Ok? Aguardo vocês na próxima aula.